E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar sequência às respostas das perguntas que foram enviadas pelos nossos padawans. Dessa vez aqui no Jedi Me Ajude, vamos ouvir a pergunta da Bruna, de Poços de Caldas. Eu sou a Bruna, do segundo ano, tenho 7 anos e eu moro em Poços de Caldas. Fiquei com uma dúvida. Quantos anos o metrô vive? Então, Bruna, quando nos deparamos com questões que envolvem um período de tempo muito grande, como o tempo de vida das estrelas, muitas vezes é até difícil a gente imaginar todo esse tempo. Então, antes de tudo, vamos ter uma noção desse tempo, utilizando alguns períodos marcantes na história do nosso planeta, beleza? Então, vamos imaginar uma linha do tempo considerando todo o período, desde o surgimento do universo. Vamos considerar que o início da linha do tempo à esquerda seja o período em que o nosso universo se originou, há cerca de 13,8 bilhões de anos, pelo Big Bang, o que é tanto tempo que a gente mal consegue ter uma noção disso. Cerca de 11 bilhões de anos atrás foi formada a Via Láctea, que é a galáxia em que o Sistema Solar está situado, né? O Sol, a Terra e os outros planetas do nosso Sistema Solar só foram surgir há 4,5 bilhões de anos atrás. Mas só há 3,8 bilhões de anos atrás que surgiu a vida na Terra. Mas não eram seres vivos complexos como os que a gente tem hoje em dia, é claro, e sim apenas bactérias primitivas. Os insetos, eles surgiram apenas há cerca de 500 milhões de anos atrás. E depois deles surgiram os peixes, os anfíbios, répteis. E em seguida veio a era dos dinossauros, entre 252 milhões e 66 milhões de anos atrás. O Homo sapiens ele surgiu há cerca de 300 mil anos atrás, mas só há cerca de 12 mil anos atrás o ser humano começou a plantar, a criar animais. Depois disso começaram a surgir então as primeiras cidades, e a escrita aparece há cerca de 4 mil anos atrás. Depois disso, veio a Idade Média, a descoberta do Brasil e todas as invenções e descobertas que o ser humano fez estão neste pequeno intervalo de tempo. Mas o que eu estou tentando dizer com isso, vocês devem estar se perguntando. Conseguem perceber que, observando a linha do tempo, o período entre o surgimento dos dinossauros e os primeiros seres humanos já é muito tempo, aproximadamente 222,5 milhões de anos? Imagina algo que seja 20 vezes esse tempo. É o tempo aproximado de quando o Sol, a estrela do nosso Sistema Solar, nasceu há 4,5 bilhões de anos. Mas aí entramos em outra questão. Como vocês acham que nascem as estrelas? Então, galera, as estrelas elas surgem a partir de nuvens de poeira cósmica, que chamamos de nebulosas. Considerando a força da gravidade que existe entre as moléculas de poeira de uma nebulosa, ocorre a aglomeração dessas partículas e gases, formando o que será o núcleo da estrela. Esse processo leva cerca de 10 milhões de anos. Com o núcleo formado, a estrela começa a transformar hidrogênio em hélio, através do que chamamos de fusão nuclear. É assim que se geram as explosões nucleares, que fazem com que a estrela emita luz e calor. E somente quando acabam essas explosões nucleares é que a estrela vai chegando no fim da sua vida. A gente tem um vídeo aqui no canal que explica essas fusões nucleares e fala sobre o porquê de o Sol ser tão quente. Então, caso estejam interessados, a gente vai colocar o link na descrição para vocês, ok? Bom, vamos supor que agora uma estrela acabou de se formar. O que determina quanto uma estrela vai viver é a quantidade de massa que ela tem. A gente poderia pensar que quanto maior e mais massa tiver uma estrela, mais tempo ela iria viver. Mas na verdade é justamente o contrário. As estrelas de maior massa, elas duram bem menos tempo que as estrelas de menor massa. Isso porque estrelas mais massivas também têm uma força de gravidade maior, então ela queima hidrogênio muito mais rápido que uma estrela menor, diminuindo seu tempo de vida. Dessa forma, as estrelas que têm massa cerca de 10 vezes maiores que a massa do nosso Sol, ou seja, as estrelas gigantes azuis, vão viver apenas algumas dezenas de milhões de anos. O nosso Sol, que é uma estrela do tipo anã amarela, tem expectativa de vida de cerca de 10 bilhões de anos. Já as estrelas que têm massa cerca de 10 vezes menores que o nosso Sol, ou seja, as estrelas anãs vermelhas, possuem uma expectativa de vida absurda,
que pode variar de 1 até 10 trilhões de anos, ou seja, 1 seguido de 13 zeros, uma quantia absurda de tempo. Dessa forma, nós ainda não presenciamos o fim de vida de nenhuma estrela anã vermelha, pois sua expectativa de vida é bem maior que o tempo que aconteceu o Big Bang, há 13,8 bilhões de anos atrás. Pessoal, então toda estrela irá morrer algum dia. Algumas se transformarão em anãs brancas no final da vida, outras em pulsares, e um terceiro grupo se transformar em um buraco negro. Tudo vai depender da massa da estrela. O nosso Sol, assim como todas as estrelas, também vai morrer um dia. O nosso Sol, que é uma anã amarela, irá se transformar em uma gigante vermelha, crescendo até praticamente engolir a Terra e depois encolherá e irá finalizar sua vida na forma de uma anã branca. Mas fiquem tranquilos que para isso acontecer vai demorar cerca de mais 5 bilhões de anos, é muito tempo. E galera, se assim como a Bruna você tem alguma dúvida sobre astronomia, espaço, vida, foguetes, nos envie um vídeo com seu nome, idade, cidade e a sua pergunta pelo nosso WhatsApp do Jedi, 35 3697 4994. Quem sabe você pode aparecer aqui no nosso próximo vídeo. Isso é tudo que eu tinha para falar para vocês hoje, um grande abraço e até o próximo Jedi Me Ajude. Que a força esteja com vocês. Até mais!